incidentes, e eu queria muito poder conversar um pouco sobre que oportunidades geram no contexto da terapia intensiva. E eles tragam elementos não só da perspectiva da terapia intensiva de adultos, mas também da UTI pediátrica, também a neonatal e os outros ambientes, os outros ecossistemas do hospital. Mas eu queria trazer já um elemento interessante, assim, nessa perspectiva de olhar para as crises, olhar para incidentes, eventos adversos aos pacientes que afetam pacientes, famílias e os próprios profissionais, e já trago, de certa forma, um spoiler aqui, né? Quer dizer, basicamente entendendo muito, buscando uma compreensão de como as equipes tomam decisão na terapia intensiva, nesses diferentes ambientes para adultos, para neonatos, para pacientes pediátricos. Queria convidar vocês a olhar para esses processos de tomada de decisão numa perspectiva cognitivista, perdão, numa perspectiva cognitiva, mas não cognitivista, e sim relacional, e sim do ponto de vista de entender esses sistemas como fruto de interações entre humanos que significam decisões técnicas, decisões centradas no paciente, dificuldades para fazer isso e etc. Então, começo pelo fim, de maneira que vocês pudessem, de alguma maneira, acompanhar um pouco a trajetória que eu gostaria de trazer aqui dessa minha apresentação, dentro da ideia de que, sim, a gente precisa muito trabalhar com escalas, com scores, com modelos de predição, mas a gente precisa também olhar para a perspectiva relacional, dada a dimensão inerentemente humana do cuidado, né? Poderia começar por uma apresentação, digamos, tradicional pela parte esquerda aqui do slide, o Hospital de Clínica de Porto Alegre, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem 54 anos, uma faculdade de medicina de 125, 126, e poderia começar trazendo os grandes números, né? Quase 230 mil metros quadrados, 860 leitos, 70 leitos de terapia intensiva de adultos, mas eu verdadeiramente prefiro convidar vocês para ir para outra parte do slide, que é a parte da direita do slide, chamando atenção para o fato de que, em verdade, são vários os hospitais de clínicas, são vários os hospitais de clínicas dentro das comunidades de práticas que eles perfazem. Então, aqui vocês têm uma representação da multiplicidade dos públicos entre estudantes, funcionários, staff terceirizado, professores, o grupo todo de enfermagem. A gente tem quase 11.500 pessoas, né? Então, é uma cidade dentro de um país com mais de 5 mil municípios. Então, verdadeiramente, olhar para essa dimensão de comunidade de práticas, aqui vocês não têm uma foto nem patriótica e nem também do meio de campo que está sendo desenhado pelo Ancelotti. Na verdade, é o grupo todo que se envolve nas ações de cuidado, e que, de alguma forma, dentro do processo de preparação do hospital para acreditação nos termos da Joint Commission International, vem fazendo atividade já desde 2013 como o primeiro hospital de ensino, né, acadêmico do país a obter esse selo, o que para nós é um motivo de orgulho, mas principalmente de muito trabalho, né? Por que que eu chamo a atenção dessa ideia de comunidade de práticas? Porque com 11 mil pessoas entre público, entre profissionais, 7 mil e poucos profissionais vinculados ao hospital, seletistas, né? A gente tem verdadeiramente vários hospitais. Se o hospital fosse um pouquinho maior, as unidades de internação teriam sotaque. Tamanhas são as diferenças e as particularidades que elas praticam, né? E elas precisam ser dessa forma. Então, essa ideia de comunidade de práticas, que eu imagino seja muito familiar a vocês, dentro do saber, do fazer do psicólogo, a ideia de que se são grupos com ideias em comum, com propósitos em comum, que compartilham boa parte do seu dia, às vezes em regime de escala ficam mais tempo com essas comunidades entre colegas do que vivendo, às vezes, na sua própria família, em termos de mobilidade, deslocamento e etc., e compartilham conhecimentos tácitos. E a partir disso a gente tem o que a gente chama, né, a gente, Lave e Wenger chamaram lá em 91 de comunidade de práticas de uma cognição situada. A gente aqui faz assim porque assim a gente construiu. E o diálogo da gestão, os POPs, as rotinas, os protocolos, precisa ser capaz de olhar para isso. Porque a noite 1 vai ter uma forma de organização que tem singularidade diferente da noite 2, que também é diferente da noite 3. Se a gente não olhar para isso, talvez estejamos perdendo uma enorme oportunidade, simplesmente, entre outras coisas, porque sempre haverá uma diferença brutal entre o trabalho como ele é prescrito, desenhado, protocolo. A gente tem alguns milhares de procedimentos operacionais padrão no Hospital de Clínica de Porto Alegre, mas precisa olhar permanentemente para o fato de que sempre que há trabalho na forma como ele é organizado, planejado, imaginado,
ter um jeito de fazer ele na prática que dista em alguma medida, né? Isso já nos remete à ideia da segurança 1.0, ou seja, nós, gerência de risco, trabalhamos na análise de incidentes, fazemos isso reativamente, né? Então, quando a gente chama os colegas do serviço de emergência para discutir um caso de um incidente, e eles vêm, e a gente faz isso numa metodologia que eu já vou comentar brevemente, mas eles deveriam nos dizer o seguinte: Ricardo, vocês estão nos chamando aqui para conversar sobre um incidente. Nesse mesmo dia, além desse caso, nós estávamos cuidando de outros 149, num serviço dimensionado para 50. Nós acertamos em 149 e vocês estão nos chamando para conversar sobre o paciente de número 150. Estou trazendo aqui um diálogo fictício, mas que chama um pouco a atenção sobre o trabalho, como ele é visto numa perspectiva 1.0, né? Reativamente à segurança 1.0, e como ele é feito na prática de um processo de trabalho 2.0. Então, a gente vem trabalhando de uma maneira a ampliar não só o enfoque reativo de análise dos eventos adversos, mas interagir com as equipes e da interação das equipes de terapia intensiva. Eu acho que pode vir um pouco da experiência que eu queria muito poder compartilhar com vocês, né? Então, em termos da estrutura formal, via Anvisa, Ministério da Saúde, os hospitais precisam ter um núcleo de segurança do paciente. Dentro desse programa de núcleo de segurança do paciente, eu sou responsável perante a Anvisa e o Ministério da Saúde, né, na figura dos termos da RDC, que criou o núcleo de segurança do paciente em 2013, e dentro desse núcleo de segurança do hospital, temos um programa de gestão da qualidade da informação em saúde, programa Qualis, uma equipe multiprofissional que envolve enfermeiros, médicos, engenheiros de produção, envolve administradores, um grupo muito rico e diverso, e nós, gerência de risco, que envolve uma equipe de, além do staff administrativo, a gente tem enfermeiras, temos farmacêutica, eu respondo pela coordenação desse grupo multiprofissional. Vinculados à diretoria executiva do hospital, temos uma capilaridade como gerência de risco de 14 subcomissões nas diferentes áreas, ou seja, dentro da UTI pediátrica, dentro da UTI neonatal, são profissionais que dividem o seu tempo, eles são vinculados à assistência, mas dão 2, 3, 4 horas semanais ou quinzenais, às vezes, para organizar uma subcomissão da gerência de risco nos locais de trabalho. Aí eles cabe analisar os incidentes que não são graves, os graves ficam conosco, né? Diante de uma pleiade aí de 5.000 notificações que são feitas para a gerência de risco numa base anual, 0,5% disso significam eventos graves. Esses eventos são analisados por nós, a equipe da central da gerência de risco, e os demais eventos são trabalhados por essas comissões, que envolvem um grupo específico de análise de processo de medicamentos, mais as comissões de prevenção de quedas, de lesão por pressão, e também uma atuação muito sólida e robusta e semanal com as redes de apoio em termos de serviço de medicina ocupacional, serviço de desenvolvimento organizacional, com a área de gestão de pessoas, comissão de controle de infecção, a psicologia, o serviço social, as psiquiatrias, e uma estratégia toda de redes de apoio às lideranças, justamente dentro dessa ideia de que a gente saia de uma segurança reativa 1.0, analisar incidentes. Aqui, nesse slide, vocês têm uma forma representacional de como o protocolo de Londres, que nos últimos 25, 30 anos, vem trabalhando com a ideia de entre pares, nós não somos juízes, não somos fiscais, não somos auditores, não somos inspetores, a gente analisa a partir de notificações que as próprias equipes fazem, analisamos os incidentes dentro da perspectiva de uma análise sistêmica. Como as decisões foram tomadas, que incidentes aconteceram, o que a gente tem numa linha de tempo para entender o que pode ter acontecido, que ensinamentos isso traz. Então, essa ideia toda chama atenção para a necessidade da gente olhar numa perspectiva coletiva, numa perspectiva sistêmica, numa perspectiva não punitiva, né? Então, isso é um pouco o resumo do que a gente faz. Entrando mais objetivamente em termos dos incidentes, do ponto de vista da terapia intensiva, eles também são críticos em termos da tempo-dependência, né? Da hora dourada, ou dos momentos que fazem com que a gente identifique que incidentes relacionados a pacientes, sobretudo aqueles que podem causar algum tipo de dano, eles geram traumas, e esses traumas podem ser graves e são sempre emergenciais. É preciso ser rápido, porque isso são ações tempo-dependentes. Mas aí a gente tem um problema, que é nem sempre as equipes estão dispostas, preparadas e treinadas, habilitadas para lidar, porque incidentes geram uma primeira das crises conexas que me interessa compartilhar com vocês, que é a crise do conhecimento, né? Erosam-se as relações de confiança, todo mundo se sente afetado, temos várias pessoas atingidas
Isso também é uma urgência, a dimensão coletiva dessa crise que precisa também ser apoiada. Não só pacientes e famílias ficam profundamente atingidos, mas também os profissionais de saúde que, obviamente, não gostariam que aquilo tivesse acontecido. Isso traz desafios adicionais. Instituições hierárquicas e baseadas na meritocracia, às vezes, podem ter dificuldade de reconhecer falhas. Reconhecer falhas significa olhar para o que não deu certo e eventuais atrasos e demoras podem amplificar os danos. Como é que a gente olha para isso, né? O estado do Rio Grande do Sul tem uma cultura muito forte, um bairrismo sui generis, e no nosso hino do Estado, que é cantado aí de uma maneira muito eloquente nos jogos de futebol, às vezes às expensas até do próprio hino nacional, mas essa é uma outra história, mas tem uma estrofe que diz, uma frase, né, no hino que diz do Rio Grande do Sul, que sirvam nossas façanhas e modelo a toda a terra. Provavelmente no estado mais positivista do país, isso diz muito. Então, de alguma forma, a gente precisa levar em consideração que, sim, temos orgulho em demonstrar as nossas façanhas, mas também precisamos nos dar conta de que o processo de tentativa e erro, de aprendizagem, que a gente chama de learning by doing, não é só constitutivo, mas é completamente humano. Isso precisa ser considerado do ponto de vista da segurança do paciente. Isso nos remete a algumas questões críticas, que é muitas vezes nós médicos somos muito ávidos e ágeis na resolução de problemas, mas a nossa assertividade às vezes nos gera impossibilidade de olhar sistemicamente para condições que estão ali e que podem ser vistas diante de um processo mais multiprofissional, mais colegiado, mais reflexivo, crítico reflexivo. E mais do que isso, assim, inúmeros estudos mostram, a partir inclusive de modelos cognitivos, que uma análise de retrospectiva, quer dizer, eu tenho que voltar no caso e entender o que aconteceu e reunir os meus pares, e a partir da percepção e da experiência deles, e muitas vezes obtendo depoimento dos próprios pacientes, né, e familiares, na grande maioria das situações, essas análises retrospectivas, elas são condições para a gente ampliar na metacognição o que eu sei sobre o que eu não sei daquele caso, o que eu sei sobre o que eu não sei em termos das condutas, amplificar e construir coletivamente a consciência situacional do ponto de vista do risco, da segurança e, principalmente, praticar de verdade, na prática, né? Com perdão da redundância, a ideia de uma cultura justa e de segurança. Espaço para falar sobre isso, né? E aqui acho que tem um ponto fundamental. A gente trabalha pesadamente com a ciência da melhoria, com modelos cognitivos baseados em escalas, listas de checagem, score de predição, algoritmos, demais ferramentas. Elas são extremamente úteis, mas eu vou dizer o óbvio para psicólogos, né? Elas não são suficientes. Não são suficientes do ponto de vista de modelos cognitivos por várias razões. Uma delas é essa socióloga e professora universitária de Portugal, professora Maria da Graça Cara Pinheiro, tem uma frase que eu gosto muito: os pais estão entre as formações sociais mais complexas criadas pela modernidade. E aqui temos uma representação de um hospital da Idade Média. Talvez vocês não saibam, mas Rounds, Beira-Leito, tem mais de 1000 anos. Se a gente entra numa igreja, uma catedral com mais de 1000 anos, a gente se verga, tamanho é o peso do ar daquela cultura ali, né? E esse é o tamanho do desafio que a gente tem para olhar para essas práticas do ponto de vista da segurança do paciente, de uma cultura justa, enfim. Um dos pensadores importantíssimos da área da complexidade em saúde, em escala global, chama-se Jeffrey Braithwaite, um australiano. Ele fala uma frase que eu também gosto muito, que é: praticamos a complexidade, mas a gente simplesmente não consegue ver, né? É como esses peixes que estão jovens, que estão sendo perguntados pelo peixe sênior aí, e aí, garotos, como que está a água? Eles não fazem ideia do que é a água. Então, a cultura para nós, nós somos embebidos nela, e esse é um ponto fundamental. Como a gente incide numa cultura, né? Sobretudo considerando sistemas sociotécnicos complexos, como são os hospitais. Me perdoem aqueles que são nativos digitais, esse é um jogo de criança antigo, onde, da perspectiva de um sistema sociotécnico, nós não deveríamos encontrar a vareta considerada mais importante. Nós teríamos que movimentar todas as varetas juntas. Essa dá a complexidade das intervenções em sistemas sociotécnicos complexos, certo?
Mas voltando no ponto central, vocês me pediram para, de alguma forma, trabalhar com a ideia das crises que se conectam e que articulações são possíveis na perspectiva da terapia intensiva para olhar para essas crises, né? E eu queria fazer uma proposição para vocês, para a gente poder fazer disso um diálogo, né? Não quero ir longe aqui na minha apresentação, mas eu uso uma ilustração aqui do Christoph Niemann, que é um dos maiores ilustradores de revistas da New Yorker e tem uma produção espetacular. A ideia um pouco da ilustração aqui do Christoph Niemann é para chamar atenção para o fato de que eu gostaria de convidá-las para compreender um pouco os processos de terapia intensiva da perspectiva de práticas relacionais, que é o objeto de vocês, com compaixão, com outras escutas empáticas, abordagens, acolhida, empatia, simpatia e etc., mas também da perspectiva do que significa o humano no fio da navalha quando as coisas não dão certo, quando a gente tem um evento adverso, quando a gente tem um incidente, né? Então, a minha proposição para o debate é essa, mas a minha proposição também eu não posso ser muito realístico, tomando o coração representado aqui pelo Christoph Niemann na parte esquerda da ilustração, senão eu corro risco de ficar falando sozinho aqui essa hora da noite. Mas também não muito abstrata, a ponto de vocês me dizerem assim, poxa, o cara traz teorias muito interessantes, talvez, mas pouco práticas. Então, vamos olhar para a dimensão prática. Para fazer isso, eu também preciso de alguma ajuda. Então, a ideia aqui é trazer com figuras de linguagem que, de alguma forma, contribuem. O George Lakoff tem um livro maravilhoso chamado As Metáforas pelas quais a gente vive, né? Perdão. Figuras de linguagem, como vocês sabem, fundam o nosso pensamento e como meu interesse aqui é dar ênfase na questão dos processos comunicacionais da perspectiva da linguagem, da ideia de construção de entendimentos humanos, eu trago como referência algumas metáforas fundamentalmente baseadas na Laerte Coutinho, que é talvez uma das maiores cartunistas que esse país já teve, talvez uma das maiores cartunistas do planeta, e que eu faço aqui uma pequena homenagem para ela da perspectiva dos cartoons que eu vou trazer aqui nos próximos slides. E desse professor da USP lacaniano, Vladimir Safatli, que tem uma contribuição da onde eu tirei essa ideia maravilhosa de quando as crises se conectam e o que fazer da perspectiva dessa conexão de crises. Feito isso, voltando então na questão dos incidentes e por que pode ser tão rico e se mostra tão rico quando a gente convida as equipes para, entre pares, conversar sobre o que não deu certo e aprender, e tirar aprendizados e fazer isso de uma maneira que possa ser restaurativa, que possa ser empática, que possa dar suporte, inclusive suporte emocional, suporte psicológico. Tem incidentes que a gente chega a mobilizar aí 7 psicólogas, 2 ou 3 assistentes sociais para além do resto da equipe, e esse trabalho é absolutamente necessário da perspectiva de crises conexas. Quando a gente tem um evento adverso, quando a gente tem alguém que recebeu um dano, né? Um paciente, uma família, a gente tem vários atingidos, você sabe melhor do que eu dessas situações, aí a gente tem várias crises. O que a gente vai fazer com essa situação? Que dilema moral ou que dilemas morais nós temos diante de um incidente como esse? Que informações a gente precisa, a tempo e a hora, produzir, recuperar e compartilhar com esse paciente, seus familiares e as equipes? Como fazer isso? Como fazer isso de modo a não causar mais sofrimento? Como fazer isso de uma maneira a prover transparência? Como fazer isso numa relação entre os tempos diferentes? Eu já vou voltar nisso. Como fazer isso no contexto em que tem muita gente numa perspectiva de uma crise psíquica sofrendo? Como fazer isso numa perspectiva em que as relações de confiança e os atributos de confiabilidade se erosam? Como fazer isso quando os vínculos se perdem? Como fazer isso num contexto em que a violência pode ser um desencadeante da perspectiva, ainda que inadvertida, dessa desconstrução de vínculos e de relações de confiança, certo? Durante a pandemia, vocês nos ajudaram a colocar a UTI literalmente na sala de jantar das pessoas. E foi maravilhoso. Por quê? Porque a semelhança do observatório chileno ali, na parte de cima do slide, todo hospital que se preza tem uma UTI que se preza.
toda UTI que se preza tem profissionais de terapia intensiva que se preza não só da perspectiva do que eles fazem na UTI, mas como formadores de opinião e de comportamentos e de cultura para o hospital como um todo. Então, UTI são um observatório muito privilegiado dos processos decisórios e do cuidado em saúde, que de alguma forma nos interessa conhecer e expandir, literalmente, né? E aí começam os desafios. Vocês, como intensivistas, precisam lidar com múltiplas dimensões da relação espaço-tempo. Via de regra, pacientes chegam na UTI atrasados, eles perderam horas ou dias até que se estabeleça o melhor diagnóstico, a melhor abordagem para disfunções de diferentes grupos de órgãos, até que se consiga manter literalmente esse indivíduo vivo para que ele possa se recuperar do insulto sofrido. Então, existe um tempo biológico, existe um tempo do paciente, existe um tempo da família, existe um tempo dos intensivistas, existe um tempo da unidade, existe um tempo dos processos diagnósticos, existe um tempo institucional, e juntar esses vários tempos não é uma tarefa fácil, principalmente porque as dissociações entre a necessidade de dar conta desses vários tempos pode ser tremendamente desafiadora e causar mais dano inadvertidamente, mas isso efetivamente acontece. Segundo, porque é preciso, como vocês mesmos sugeriram no tema, né, de articulação entre diferentes redes. Se a gente tem uma tentativa de suicídio, uma situação de violência, auto ou heteroafligida, a gente tem que acionar a segurança, emergência, os brigadistas da instituição, que tem uma lógica de atuação em rede baseada no comando e no controle. As equipes assistenciais têm uma outra lógica de funcionamento, que vai muito mais na direção da perspectiva do cuidado de quem cuida, como apoiar as equipes, as pessoas atingidas, a integração dessas diferentes redes não é algo simples e é algo que tem ficado muito sob a liderança dessa atuação em rede que eu mencionei, né, dos demais serviços, e nós como gerência de risco. Até porque entender a forma como as equipes na UTI tomam decisão numa perspectiva naturalística, ou seja, decisões de vida real, quando a gente filma as equipes tomando decisão, a gente vê como elas tomam decisão e não como elas contam como tomaram decisão. Isso é inerentemente ao humano. Eu conto para vocês a representação do que eu tenho sobre o que eu faço e não o que eu faço. Então, esses processos decisórios dentro de uma UTI, como qualquer situação naturalística, significa tomada de decisão com base em informações escassas, uma pressão enorme do tempo, a dimensão multidimensional, a perspectiva multidimensional do tempo, muita incerteza e muita ambiguidade, né? Os processos também têm implicações a montante e a jusante, ou seja, por que vocês tomaram essa decisão agora? Por que o meu pai passou a ter cuidados paliativos porque se até ontem a perspectiva é de que ele tinha investimento total? Qual é o significado disso? A minha percepção é de que as equipes têm hoje um jeito diferente. Eu queria saber, ter maior clareza sobre o que é que mudou, né? Ou seja, são percepções que pacientes e familiares trazem e são tremendamente importantes do ponto de vista do encadeamento entre as decisões que vinham sendo tomadas e as decisões que passam a ser tomadas a partir de um sucedâneo diuturno na beira-leito, né? Da mesma forma, como é que a gente garante que aquelas pessoas que estão implicadas nesse processo de cuidado, da perspectiva de pacientes ou familiares ou cuidadores, tenham a sua perspectiva contemplada, né? Não é algo simples e vocês têm um trabalho absolutamente importante em conciliar um pouco essa multidimensionalidade. Mais do que isso, às vezes, no ímpeto de de ter uma busca obstinada por sentido e significado das razões pelas quais aquele insulto aconteceu e está trazendo danos, pode significar também um processo desprovido de sentido e significado, a depender da obstinação de uma busca por isso. Às vezes, pacientes e familiares querem muito menos informações técnicas e muito mais informações que permitam construir um processo que dê sentido e significado para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquela perda, para aquele, às vezes, luto em vida, né? Esses elementos não são fáceis e a gente precisa trabalhar porque eles aparecem nas crises conexas. E a gente pode conversar melhor sobre isso logo na sequência, né? Também tem um fenômeno importante, assim,
o telefone celular e a internet tornou o processo de tomada de decisão absolutamente transparentes. Mais do que isso, hoje, com os algoritmos, as instituições ficaram transparentes e seus processos decisórios idem. Então, portanto, os processos relacionais implicados na tomada de decisão precisam também ser transparentes. E eles vão ser, e eles são, se eles forem menos hierárquicos, ou seja, mais heterárquicos. Acho que esse é um ponto importante para a gente conversar também, se vocês acharem que pode ser possível. Ao mesmo tempo, em termos de tempos algorítmicos, desde Sócrates, é muito melhor ter mais perguntas do que respostas. A gente consegue sentar com uma família e dizer para eles que a gente tem mais dúvidas do que certezas. Acho que esse é um elemento fundante no contexto em que, em diferentes periódicos médicos, e principalmente New York Times, Folha de São Paulo e outros, as famílias têm assumido, às vezes, condutas dentro da necessidade de ter algum controle. Qual é o sentido e o significado disso? São erosões das relações de confiança, são equipes que acabam cedendo, enfim, acho que desde Sócrates é melhor ter mais perguntas do que respostas, né? Não é simples fazer um cuidado centrado no paciente, né? É muita dor, é muito sofrimento, enfim. Estou chegando aqui perto dos 30 minutos, vou dar uma aceleração aqui, porque eu não queria passar desse tempo para a gente poder conversar. Esse aqui, para mim, me deixou sem palavras, então eu não vou falar nada sobre ele, né? De alguma forma, a ideia de que essas crises se conectam e, a partir de um incidente, de alguma forma, é preciso revisitar cada um desses aspectos, pressupõe, obviamente, pressupõe recursos humanos, pressupõe gente habilitada, treinada, pressupõe entender que, por exemplo, na perspectiva de terapia intensiva, não se fala de processo de cura, se fala em processo de reabilitação. E como é que a gente constrói isso da perspectiva da imagem corporal, da perspectiva da personalidade, da perspectiva do que aquela pessoa representa, esses processos todos, numa situação de um incidente, eles são mais fortes ainda, porque por alguma razão, para além do insulto que aconteceu na vida desse paciente, a gente tem outras situações que não transcorreram como se esperaria. Então, como é que a gente olha para essas questões? E aí acho que tem um ponto importante já para finalizar, que a gente faz processos de revelação, de esclarecimento institucional com as equipes, sempre com as equipes. Olha, aconteceu isso, foi um evento adverso relacionado à instalação de um catéter, foi uma situação relacionada à medicação, praticar uma comunicação aberta, honesta, não é fácil fazer isso, inclusive porque, do ponto de vista da linguagem, a gente tem algumas dificuldades. 99% do que a gente aplica de rotinas produzidas no contexto de terapia intensiva vem no contexto anglo-saxônico. Um anglo-saxão é um ser humano completamente distinto do ponto de vista cultural do que um latino. Olha só o tamanho da definição do que é um processo de disclosure. Em última instância, em termos da compreensão etimológica dessa expressão, é uma ação de desfechar, revelar, expor. Talvez o paciente nos perguntasse, bom, mas então tem coisas que vocês não nos revelam? Então, são pontos para a gente pensar do ponto de vista da cultura. Até porque, em que pese o fato de que a grande massa, grande volume de diretrizes que a gente usa clínicas para tomar de decisão e etc., são anglo-saxônicas, nós somos latinos, e o Sérgio Buarque de Holanda falou isso de uma maneira maravilhosa, né? A gente prefere laços pessoais, afetivos, a gente tem um outro estilo de convivência, a gente nem sempre lida bem com normas institucionais, e tudo isso está no pacote. E, portanto, acho que tem um elemento central aqui, né? A linguagem precisa ser pensada como um meio de comunicação, porque a comunicação é o fim, e eu acho que a gente traz aqui também outro elemento para conversar sobre a maior parte da literatura que dá conta de incidentes e eventos adversos dentro de um hospital e numa UTI não é diferente, é dar conta de falhas de comunicação. Eu tenho alguma dificuldade de olhar isso só como uma falha de comunicação, até porque a linguagem é bastante mais ampla do que pensar processos comunicacionais. Porque o elemento central para mim é a gente está avançando em inteligência artificial, a gente está avançando com métodos de predição de diagnósticos, com modelos computacionais, etc. Mas a nossa grande tecnologia é
foi e ainda vai continuar sendo durante muito tempo processos relacionais e interacionais, que pressupõem capacidade de comunicação, mas pressupõem linguagem. Linguagem na perspectiva de construção de entendimento, de sentido, de significado. Eu acho que tem uma questão da cultura aqui que eu vou propositalmente parar para a gente poder fazer um debate, e se eventualmente vocês julgarem importante, eu trato um pouco dessa questão do que a gente chama de como é que lidar com a ambiguidade do ponto de vista de processos comunicacionais e das restrições. Mas eu acho que vale a pena a gente ficar por aqui, se vocês me permitem, Mariana, e depois a gente volta nesses itens aqui, se vocês julgarem pertinente. Pode ser? Pode ser sim, doutor Ricardo. Obrigada. Bom, acho que a gente pode aqui abrir. Eu pensei de novo em várias coisas, te ouvindo novamente, e agora no contexto aí da terapia intensiva. Mas primeiro eu vou deixar aí as nossas debatedoras falarem um pouquinho, enfim, trazerem as considerações para a gente ir te escutando, talvez em algumas especificidades. Marcelo, eu vi que você colocou no chat, mas você quer falar? Acho que pode ser bacana, né? Te ouvir também. Bom, boa noite. Excelente, doutor Ricardo. Muito obrigada pela apresentação. Você foi falando e eu fui aqui pensando, fui anotando algumas coisas. E aí, quando eu ia fazer a pergunta, chegou o slide que eu queria, que foi o que eu coloquei aí, inclusive no chat, que eu ia perguntar justamente sobre o disclosure. Porque a gente vem falando, quando a gente vai ver artigos dentro de terapia intensiva, esse tema com alguma frequência aparece, mas a gente percebe que ainda na prática ainda há muita dificuldade, né? Acho que você comentou até que muitas vezes faz entre as equipes, mas não necessariamente as unidades, os hospitais acabam envolvendo a família, porque talvez é isso de reconhecer algum erro e da família, né, querer questionar ou alguma coisa em relação ao cuidado, enfim. E aí eu queria saber relação a isso, né, na sua opinião, quais que são as melhores estratégias para a gente conduzir aí esse disclosure e os maiores desafios, pensando aí nessa perspectiva, às vezes, até de uma... A gente vai com uma ideia de esclarecer ou de reconhecer e acabar ocupando um outro lugar, né? Talvez de mais desconfiança, não sei. Perfeito, Marcelo, muito obrigado. A gente tem uma sistemática de realizar atividades de esclarecimentos, de disclosures, se preferirmos chamar, desde 2013. O hospital tem uma gerência de risco desde 2001, mas em 2001 a 2013, uma gerência de risco muito na perspectiva do que a Anvisa propôs para os hospitais Sentinela, né? Uma vigilância pós-comercialização. Foi a partir de 2013, com o processo de acreditação com a Joint Commission International, que o hospital constitui uma gerência de risco nos termos em que eu brevemente trouxe aqui, e principalmente passa a fazer estratégias de disclosure, né? A partir de incidentes, a partir do envolvimento das equipes. A gente sempre faz atividade de disclosure com as equipes, nós não temos como rotina e evitamos com todas as forças conversar com as famílias e pacientes sem as equipes, justamente para evitar dissociações e para ser muito transparentes. Então, a gente identifica coisas muito importantes, assim, para as equipes é um sofrimento a mais, para além do que aconteceu no evento adverso, sentar para conversar sobre o evento e pré-preparar uma reunião com pacientes e familiares na perspectiva de um disclosure, né? O desconforto é claro, mas aos poucos a gente consegue, com uma continuidade do trabalho, com uma certa permanência, porque as nossas enfermeiras trabalham dentro do possível com áreas alocadas, e eu, como médico, ou outros colegas que já foram da gerência de risco, fazendo esse elo de ligação, mas as atividades de esclarecimento, de disclosure, são sempre feitas com pelo menos duas pessoas da gerência de risco, e a gente busca ter uma participação de membros da equipe assistencial. Temos um cuidado, porque nem sempre é possível, não é desejável ter mais uma desproporção numérica entre a equipe que está envolvida no disclosure e pacientes ou familiares. Às vezes a gente acaba tendo que fazer isso, até porque esse é um processo ainda em construção.
Mas aí, Marcelo, vai me dizer assim, poxa, nós estamos em 25 e vocês estão dizendo, tu está me dizendo que que vocês ainda estão construindo uma política de disclosure? Sim. Por quê? Porque treinar os profissionais não é algo simples. As equipes são 7.600 pessoas, um pouco mais do que isso, como eu mencionei, então não é simples garantir que a gente possa ter esses processos, mas, sobretudo nos eventos graves, a gente tem tido uma sistemática de fazer reuniões com essas famílias no menor tempo possível, trazer as informações preliminares, reconhecer que hoje houve uma falha, em algumas situações, inclusive o hospital faz isso de público, quer dizer, tivemos um evento adverso mais recente que se tornou público e o hospital disse, né, entre o evento acontecido e a gente sentar institucionalmente e assumir a responsabilidade dessa situação, passaram-se pouco mais de 12 horas, né? Mas, ainda que com informações preliminares, sentar com essa família, quando for possível com o paciente, explicar o que aconteceu, dizer, ser transparente, mitigar os danos, ser empático, dar um apoio psicológico, criar formas pelas quais a gente diminua um pouco, se é que é possível, um dano causado, e principalmente formalizar um pedido de desculpas, não é algo protocolar, é algo que precisa ser visto numa perspectiva integrada com cuidado, com as equipes assistenciais, mas isso tem sido uma prática já nesse período todo. Não é simples fazer isso, não é fácil. Eu, como gerente de risco, estou já há vários anos e são sempre processos muito sofridos. Me dou conta de que quando isso não for sofrido, eu não posso mais continuar liderando esse grupo. Então, é um momento muito intenso. Felizmente, o hospital tem uma estrutura que nos permite colocar psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, enfim, um atendimento multiprofissional dessas equipes, dessas famílias, desses pacientes, mas não é algo simples. Nós não temos uma legislação que crie formas pelas quais a gente proteja as atividades de esclarecimentos, né? Então, com alguma frequência, as informações também são utilizadas para processos judiciais, o que é lícito e é um direito de pacientes e familiares, né? Mas o que eu posso dizer, assim, a gente faz muito mais atividades de esclarecimento, de disclosure, do que demandas judiciais, muito mais, né? Ou seja, a literatura, e eu de novo tenho que dizer, né, a literatura anglo-saxônica diz, olha, cada vez que a gente faz processo de disclosure, isso inclusive apoia as famílias naquilo que eles mais importam e também contribui para a diminuição de demandas de litígio, né? Do ponto de vista de pecuniário, de indenizações, etc. Essa experiência a gente tem do ponto de vista empírico, né? Porque a literatura não tem estudos conclusivos do ponto de vista da realidade latina, né? E esse aspecto cultural é importante, mas a gente já faz isso há bastante tempo e estamos avançando um pouco mais agora na formalização em relação a situações específicas, que é criar formas pelas quais as equipes assistenciais já sejam mais capazes de proativamente já fazer um primeiro disclosure já na beira-leito, já naquele primeiro momento. Esse é um processo que a gente ainda tem muita fragilidade, mas estamos avançando dentro da perspectiva de pelo menos, construir uma cultura onde as equipes já entendem que, já diante da notificação, bom, nós precisamos de ajuda de vocês para conversar, de vocês, gerência de risco, para conversar com a sua família. E é isso que a gente faz. Então, tem sido um processo muito rico, mas um pouco parecido com o tempo da segurança do paciente. O Brasil tem um programa de segurança do paciente de 2013 para cá. Perfeito, doutor Ricardo. Acho que tem ainda alguns desdobramentos dessa sua fala. Vou deixar a Fernanda e a Jaque falarem. Depois eu também pensei em alguns pontos. Acho que a gente vai longe hoje aqui, que acho que a gente faz a gente pensando em muitas coisas, né? Ainda mais esses processos de gestão e assistência que se combinam. Fê, você quer falar? Você levantou a mão primeiro. Bom, boa noite. Obrigada, doutor Ricardo. Sim, muito bom ouvir sua fala. Eu tenho uma pergunta, na verdade, relacionada à avaliação, né, da estrutura, se há uma estrutura para avaliação
psicológica das pessoas envolvidas, dos profissionais envolvidos nos eventos adversos, né? Porque a literatura também mostra para a gente que muitas vezes, né, esses profissionais apresentam sofrimento pelo envolvimento no evento, né? E em momentos mais extremos, inclusive, numa dificuldade de elaborar esse envolvimento, pensando em desistir da profissão. Então, gostaria de te ouvir falando um pouco isso e provocar também aí nossa colega querida Rita, presidente do departamento, né, que eu sei que é responsável pela equipe de psicologia. Eu não sei se quem participa, por exemplo, desses momentos de avaliação é alguém da psicologia que está ligado à assistência, se existe um profissional de psicologia que fica mais voltado para as equipes. Queria ouvir um pouco, eu tenho trabalhado com isso também, né, fazendo avaliação de pessoas envolvidas em eventos adversos, e queria ouvir um pouco a experiência de vocês. Fernanda, muito obrigado. Eu já, com certeza, posso fazer o convite para que Rita complemente. Eu só vou trazer alguns elementos que, quando a gente tem uma situação como essa, um incidente, basicamente a gente busca recuperar as informações rapidamente, né, a partir das pessoas que fizeram a notificação, a revisão do prontuário. E, bom, o que aconteceu? Quais são as primeiras entrevistas, quais são as primeiras ações de apoio, quais são as pessoas atingidas e que necessidades elas têm. A gente tem uma certa agilidade por diferentes formas. Por exemplo, desde um ambulatório da psiquiatria do NET Trauma, que atende especificamente situações de trauma, e que a gente simplesmente pede para que eles atendam e eles conseguem fazer isso com muita agilidade. A gente tem um plantão da consultoria psiquiátrica e de diferentes a psiquiatria do adulto, da infância e da adolescência, e a psiquiatria forense e a psiquiatria da adição. Essas áreas todas atendem em regime de sobreaviso, então a gente consegue uma agilidade grande nisso. A gente tem psicólogas clínicas envolvidas no apoio a essas equipes e pacientes, e psicólogas do trabalho, né? A psicologia o programa de psicologia do trabalho é dentro do SMO, do Serviço de Medicina Ocupacional, vinculado à psicologia. Então, já é uma ação matricial, né? No sentido de integrar ações e funções e assim por diante. A gente tem consultoras que são psicólogas do Serviço de Desenvolvimento Organizacional, que se envolvem num segundo momento com as equipes, mas num evento, perdão, num evento grave, a gente tem pelo menos uma ou duas psicólogas, às vezes até mais do que isso, e alguém do serviço social atendendo a família e o paciente, e uma segunda psicóloga atendendo a unidade, né, as equipes, né? Então, no último episódio que nós tivemos há 2 meses e meio atrás, uma das psicólogas acompanhou todas as reuniões, as escutas feitas na unidade nos 6 turnos. Manhã, tarde, noite 1, noite 2, noite 3 e o chamado sexto turno. Ou seja, a gente mobiliza, como eu mencionei, 4, 5, às vezes mais psicólogos com essas especificidades. Os psicólogos clínicos, se eu posso dizer dessa forma, na dimensão do atendimento assistencial, e os psicólogos do trabalho na leitura institucional e no suporte, nas escutas para essas unidades. O que durante a pandemia a gente fez foram centenas de grupos de apoio, porque ali a gente segregou o hospital inteiro, metade em metade, né? Metade Covid, metade não Covid, o que gerou muita dificuldade. As pessoas tinham uma crise de despersonalização. Poxa, eu vou mudar de área? Pois é, a gente vai precisar fazer isso. Então, esses grupos de mediação tinha alguém da área técnica, ou seja, alguém da controle de infecção, ou da gerência de risco, ou da área ocupacional, e alguém da área psi, e essas duas pessoas iam nas áreas de trabalho e faziam essa mobilização toda. A gente, no Serviço de Medicina Ocupacional, eu não vou saber quantas, a Rita depois me ajuda aí, mas são 4 ou 5 psicólogas do trabalho vinculadas ao atendimento ocupacional, 3 psiquiatras que trabalham especificamente no serviço ocupacional, e tem toda uma forma de agendamento de acolhimento diário, né, durante os horários de expediente normal, se eu posso dizer dessa forma,
em regime de plantão tem uma sistemática de acionamento do plantão. Então, tem uma forma específica de agendamento de pessoas atingidas, né? O grupo chama de segundas vítimas. Eu tenho alguma dificuldade, a gente ainda não formalizou como um ambulatório, mas tem uma rotina específica de acolhimento e de receber essas pessoas para atendimento no mesmo turno, quando isso acontecer. Não sei se a Rita quer Só aproveitando, né? Eu evitei justamente, fiquei com a impressão que talvez você também tenha alguma restrição em relação a esse termo, né? Eu sempre que falo alguma coisa sobre evento adverso, eu penso segunda vítima, vírgula, detesto esse termo, né? Porque, enfim, acabei usando pessoa envolvida em evento, porque eu acho que na posição de vítima, né, resta pouco a pessoa, né? Então, a gente poder, inclusive, eu acho que na avaliação, trabalhar a diferença entre a capacidade de responsabilidade subjetiva, de estabelecer responsabilidade subjetiva pelo envolvimento, diferenciando de uma posição de culpa, né? Enfim, acho que é interessante isso. Então, agradeço e estou aqui encantada com a estrutura de vocês, muito bacana, parabéns. Eu que agradeço. Não sei se a Rita quer completar. Bom, boa noite. Eu vou, então, rapidamente, queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui também te escutando, né, Ricardo? E mais do que isso, podendo integrar todos esses conhecimentos com essa prática que nos é tão cara, que é o cuidado aos profissionais de saúde também, né? Porque o psicólogo intensivista, ele precisa cuidar também das equipes, né? E esse é um compromisso que nós temos, e é muito importante também salientar o quanto, na primeira questão que a Fê nos fez, ela traz essa preocupação com a condição que os colegas têm e às vezes não têm de lidar com as situações, né? Então, dessa forma, nós temos, claro, os acionamentos de psicólogos do trabalho, como tu muito bem disseste, são 5 psicólogas do trabalho, mas tem algumas situações que nós precisamos lançar mão de outros grupos posteriores, justamente para acomodar melhor com aquela equipe essa situação de culpabilização, né? Porque às vezes as equipes se tomam de culpa e ficam com muita dificuldade de retomar as atividades, de fato poderem exercer o seu trabalho, levando em conta essa responsabilidade, né? Mas não se paralisando com relação à culpa. Então, a gente precisa também titular quando que nós podemos avançar um pouco com as equipes, no sentido de delas poderem se ver como corresponsáveis, e o quanto isso muitas vezes precisa ser muito mais trabalhado, né, de forma até mais individual. Então, nós encaminhamos os colegas para em determinadas situações, para que eles possam ter também um acompanhamento mais individual, não só no grupo, né? Então, acho que é um trabalho de fato que nós precisamos sempre estar muito atentos. Às vezes tem aquele colega que parece que está tudo bem e que não demonstra para os outros a dificuldade, mas alguém nos sinaliza e diz: olha, eu percebi que, né, que ele está, né, com mais dificuldade ou de concentração ou de a gente faz algum comentário e ele está meio aéreo, né? Tem algumas questões que são bem subjetivas e que tem alguns colegas que conseguem identificar melhor e nos sinalizam isso também. Então, eu acho que nesse contexto é super importante esse padrão de interação, né? Acho que o Ricardo trouxe também a importância das interações num contexto de terapia intensiva, que são também muito intensas. As pessoas costumam trabalhar em ambientes com a mesma equipe, com os mesmos colegas, ou quando colegas novos vão chegando, essas pessoas elas também vão sendo, de certa forma, orientadas a trabalhar de determinada forma pelos mais antigos, né? Então, são comunidades de prática que se formam e que muitas vezes têm um padrão de funcionamento, que quem já trabalha ali há mais tempo vai
podendo também dominar que padrão é esse e entender melhor de que forma aquela resposta, que às vezes parece ser uma resposta normal, é vista como uma resposta de alguém que está com mais dificuldade. Então, acho que estar atentos a esses processos também é muito importante para nós, né? Especialmente, né, a equipe da psicologia que convive também com os colegas de forma mais próxima e que pode, então, identificar melhor essas questões e ter pessoas chaves nas equipes que também são pessoas que têm essa visão mais sistêmica também. Acho que isso é importante, a gente poder identificar que colegas são esses que podem contribuir conosco nesse sentido. Então, acho que, né, de uma forma mais geral, é um pouco por aí que a gente vem também trabalhando. Se vocês me permitem, eu só deixei de pontuar um aspecto importante. Sempre que nós temos um incidente de relevância institucional e criamos um comitê de crise, em todos eles tem pelo menos uma psicóloga institucional, que é alguém da área do trabalho e que, pela sua senioridade, nos ajuda a enxergar as ambiguidades das tomadas de decisão do comitê de crise, as insuficiências, as diferenças, as dissociações. Então, a gente tem eu, como gerente de risco, me reúno semanalmente com uma psicóloga institucional, que é desse grupo das psicólogas do trabalho, a psicóloga Márcia Ramos, para a gente seguir pensando permanentemente essas ações, né? Porque um evento grave, ele significa meses de trabalho. Então, a gente tem sobreposição de trabalhos, né? Essa dinâmica é quase que uma forma permanente, mas isso dá um pouco a ideia da centralidade do papel da psicologia, que destaca horas por uma psicóloga do trabalho que tem uma formação como psicóloga institucional para nos auxiliar a literalmente coordenar o comitê de crise. E essa liderança também é reconhecida mesmo nas crises em que envolve a psiquiatria, quando a psiquiatria tem um evento na sua área. Então, isso demonstra um pouco o tamanho da construção coletiva e a primazia epistêmica que tem sido possível de ser compartilhada, digamos assim, co-construída. E acho que tem um outro ponto importante, assim, que a gente também não pode esquecer. Como hospitais são instituições muito hierárquicas, a gente também precisa pensar em 2009, no H1N1, em 2013, na crise da Boate Kiss, em 2020, 22, 23, Covid, depois nas enchentes. Nessas situações, os processos se abrem, as equipes se permitem ser mais as equipes, até por uma crise epistêmica, e a gente precisa avançar nesses processos, porque passada a crise, do ponto de vista da própria prática de resiliência, é um movimento quase que esperado para o status quo. E algumas coisas vêm sendo construídas, como a integração entre as consultorias de saúde mental, um trabalho proativo dessas consultorias, um apoio para as equipes quando tem pacientes com crises. Então, tem uns movimentos importantes que vêm sendo feitos à luz dessa multiprofissionalidade possível e passível de ser constituída a partir dessa ação de rede. É incrível, né, esse trabalho. Acho que quando eu ouvi, o quanto que é maduro, né, e a gente vê o quanto que a psicologia é integrada com outras áreas. Acho que foi muito importante ouvir isso mesmo, doutor Ricardo, de você. Acho que até como uma forma da gente poder explorar e talvez trazer para outros contextos, outros lugares e ver que isso de fato funciona, né? Jaque, diga. Oi, gente, boa noite a todos. Assim, boa noite especial de novo para o doutor Ricardo, que eu fiquei absolutamente encantada, né, com a fala, e eu fui anotando várias falas e várias frases, que eu acho que tem frases isoladas aqui dele que dá para a gente assim, discutir um monte de coisa, dar pano para manga. Na verdade, quando eu levantei a mão, foi exatamente para fazer essa pergunta que a Fernanda trouxe, então já foi trabalhada aqui agora, mas eu tenho outra pergunta também, que envolve mais a relação com as famílias, mas ainda em relação à equipe, a gente está falando muito nessa situação
do evento adverso, da crise bem forte, assim, acentuada, marcada, pensando no disclosure e desse cuidado com esse colaborador, com esses colaboradores que estão envolvidos na situação. Mas, para além desta situação de um evento adverso que vai desdobrar num disclosure, a gente sabe que a gente vive aí numa crise, né? Crise de saúde mental, e a gente tem falado muito de adoecimento mental das pessoas, de uma maneira geral, e dos profissionais de saúde. E também se associa muito a pontos de fadiga e estresse de colaboradores, podendo afetar diretamente na segurança dos pacientes. Então, no dia a dia, para além desses momentos específicos de um evento adverso importante, existe algum indicador ou alguma forma de monitorar como é que está o bem-estar desses colaboradores e se eles estão, eu vou botar entre aspas aqui, aptos a prestar esse cuidado com segurança? Porque a Rita até falou, né, dessas situações do psicólogo que está inserido nas equipes, que tem um olhar atento, que percebe, alguns parceiros que também são atentos, que identificam dificuldades de colaboradores e vão sinalizando, e aí os encaminhamentos vão acontecendo. Mas a minha pergunta é se tem indicador e alguma forma mais objetiva de fazer o monitoramento desses colaboradores, ou do estado de saúde mental desses colaboradores, se eles estão aptos a prestar o cuidado com segurança. E depois, se der tempo de mais perguntas, que eu não sei se vai dar, eu tenho mais uma questão envolvendo família. Tá bom. Doutor Ricardo, eu vou aproveitar e complementar o que a Jaque trouxe, porque eu fiquei pensando um pouco sobre quando ela fala do indicador da saúde mental do colaborador, porque quando você fala sobre a gerência de risco, e o que você fala das atividades, dá para entender que vocês não participam só quando tem um risco. Parece que vocês têm aí um trabalho também de prevenção de riscos, né? E aí, acho que falar um pouco sobre essa questão da saúde mental e algo, quando a gente fala sobre disclosure ou dentro de a UTI é um lugar que a gente tem uma possibilidade de riscos maiores. Você falou sobre a questão do espaço e do tempo, um lugar de urgência, de medos, ameaças. O quanto que dentro desse contexto a gente trabalha também a questão da segurança psicológica, que eu acho que é um tema muito difícil da gente trabalhar. Então, só complementando um pouco o que a Jaque trouxe, que acho que tem tudo a ver aí com essa questão de saúde mental, enfim. Eu acho, Mariana e Jaqueline, vocês trazem uma perspectiva maravilhosa. Eu agradeço muito, muito, porque eu não falei aqui, talvez, de um ponto central, que há 40 anos atrás, os serviços de saúde, incluindo hospitais, eram verdadeiros santuários em relação à violência. Essa realidade mudou drasticamente. A gente tem, no hospital, verdadeiras situações de surtos de violência, na emergência adulto, na emergência obstétrica, na UTI neonatal, na UTI de adulto, em algumas enfermarias, nos ambulatórios. Isso é fruto de múltiplas coisas, né? Durante a pandemia, por exemplo, nós chegamos a ter uma diminuição de 83% das mamografias no estado do Rio Grande do Sul. Vocês sabem, imaginam qual é o significado disso, né? Então, há uma fragilização das políticas públicas, há um contexto de insuficiência crônica no financiamento das políticas públicas, que faz com que o Estado tenha vazios assistenciais, e isso se repercute né, nas emergências, na procura, na espera por leito, procedimentos, etc., etc. Essa é a nossa realidade. Então, a gente vem trabalhando com temáticas afetas à violência nessas diferentes áreas que eu já mencionei, né? E esse é um trabalho, basicamente, de construir com essas equipes a seguinte questão: violência é um processo relacional. Como é que a gente olha para os direitos e os deveres dos pacientes e familiares, num contexto em que muitos deles estão, às vezes, sem as necessidades básicas das necessidades básicas do Maslow, né? Assim, pessoas que estão em privação de sono porque seu familiar está internado, internações prolongadas, etc. Então, a gente vem trabalhando na perspectiva de apoiar essas equipes, de criar formas institucionais de lidar com a violência, de mitigar essa situação. E hoje, grande parte disso vem sendo feito em parceria com esses serviços que eu já mencionei, serviços de apoio, né? A psicologia, as psiquiatrias,
o Serviço de Medicina Ocupacional, nós como gerência de risco, a Comissão de Controle de Infecção, talvez a grande ação que a gente tem estruturado nesses últimos meses é justamente como lidar com as questões de violência. Por quê? Porque é um verdadeiro crescimento exponencial que guarda relação com uma sociedade violenta. Eu sou do tempo em que alguém poderia esquecer o seu estetoscópio ou a carteira em cima da sala ali de prescrição do posto de enfermagem, a própria população se organizava em olha, isso aqui é da enfermeira, isso aqui é do doutor e tal. Esse processo hoje mudou de tal forma que a gente tem situações de violência muito importantes, muito fortes. E, às vezes, as equipes inadvertidamente respondem. E aí a gente tem um escalonamento da violência. Então, a gente tem atuado sistematicamente nisso, não tanto quanto talvez pudesse ser necessário, mas buscando criar formas de alguma forma, de incidir nas questões de saúde mental. Nós não temos uma sistemática de indicadores, a gente vem olhando os indicadores mais simples de todos, menos elaborados, que são as taxas de absenteísmo, as razões de licença-saúde em termos de questões relacionadas à saúde mental, de diagnósticos psiquiátricos, mas eu preciso reconhecer que isso é pouco dentro da perspectiva de uma sistemática maior de avaliação. Então, não temos indicadores para além desta abordagem. Imaginamos que, a partir da implementação de estratégias mais sistêmicas de prevenção e manejo e mitigação da violência nas unidades, a gente consiga ter indicadores, mas esses nem hoje a gente lida, inclusive, com o subregistro dessas situações, que é fruto até de uma questão que precisa ser melhor trabalhada. Muito do burnout, e o intensivista sofreu isso fortemente, né, nesse período aí pandêmico e pós-pandêmico. Muito desse burnout é muito mais do que burnout. Isso é sofrimento moral. O que a literatura tem produzido é assim, o sofrimento moral ele é cumulativo, que nem radiação ionizante. Então, nós estamos perdendo pessoas do ponto de vista da sua espontaneidade, da sua capacidade de escuta empática, da sua capacidade de... Né? Então, esse impacto precisa ser visto, até porque há mais de 10 anos tem revisões temáticas dizendo o seguinte, não a UTI. O burnout pode ser manejado com descompressão, estratégia de mindfulness, relaxamento e etc. Mas o que impacta mesmo é mudar processo. Então, essas coisas não são simples, e mesmo para um hospital com recursos bastante superiores à da média dos hospitais, para vocês terem uma ideia, nesses mais de 6 mil hospitais brasileiros, a gente tem um número de leitos de 50, né? O número médio de leitos no hospital brasileiro é de 50. Então, a gente tem uma estrutura importante, mas, bom, como fazer uso disso, né? A perspectiva de olhar para dados mais objetivos, no sentido de indicadores, isso a gente não tem. Nos termos em que Jaqueline mencionou, ainda não temos. Estamos trabalhando fundamentalmente com esses indicadores mais simples, de taxa de absenteísmo e razões pelas quais, mas esperávamos, e não foi diferente, um aumento importante no período pandêmico e pós-pandêmico, né? Principalmente no período pós-pandêmico. Razão pela qual esses grupos de escuta seguem sendo feitos de apoio às equipes, mas talvez não na intensidade que isso precisaria do ponto de vista o contexto do cuidado mudou no pós-pandemia, e a gente ainda não tem uma clareza do que isso significa no estado que mais envelheceu no país, o que a França demorou 1 século para envelhecer, em termos da pirâmide populacional, o Brasil fez em 1 década. E o estado onde isso mais aconteceu foi o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um gap enorme para cuidar de idosos vulneráveis. Como lidar com isso? Ainda estamos aprendendo e tentando minimamente responder reativamente a uma demanda. E, doutor Ricardo, pensando um pouco no que eu trouxe, né? Então, a gente fala aí sobre uma gerência de risco, mas que vocês também, imagino que têm atividades não só quando acontece um evento, mas também de, talvez, mitigar possibilidades de eventos, pensando na terapia intensiva aí, que talvez é esse ambiente aí, espaço, tempo, que tem as suas particularidades, né? E riscos. E aí, como que... Porque acho que fica, né? A gente fala sobre risco e de o profissional de saúde estar ali entendendo que ele pode ter riscos dentro disso e ele assumir que isso pode acontecer e ele se sentir seguro dentro da instituição para poder viver isso.
Então, Mariana, eu acho que eu pequei aí por não olhar especificamente para esse ponto que tu trouxeste, mas Não, a gente imagina. tem, nos últimos meses, construindo uma ação muito interessante com os colegas da UTI adulto, porque a UTI adulto fez parte daquele estudo multicêntrico em relação às visitas estendidas, e colocar isso em prática não é algo simples, Sim, porque pressupõe um processo continuado de pactuação, porque uma família muitas horas dentro da UTI significa uma reorganização do processo. E essas questões têm gerado incidentes, têm gerado desacomodações, têm gerado resistências, e a gente tem auxiliado a lidar com esses casos, mas ainda porque essa experiência é mais recente, Rita talvez consiga nos dar a dimensão do tempo, eu não tenho exatamente essa dimensão, eu não tenho dimensão de tempo alguma, por isso todo esse esforço racionalizador de transpor isso para a prática diária. Mas eu não sei há quanto tempo o hospital tem uma política de visitas estendidas, mas nos últimos meses a gente tem não só sido acionado para lidar com situações de inadequação, de postura, de questões relacionais, família e equipes, dentro da perspectiva de uma maior permanência, e temos lidado com esses casos caso a caso, até porque essa equipe tem sido demandada crescentemente. Nós, nos últimos meses, ampliamos leito, nós chegamos hoje são 70 leitos de UTI, mas eram 60 leitos há um mês e pouco atrás, com mudança de prédio. Durante a pandemia, eles chegaram a 105 leitos, começaram com uma UTI de campanha no prédio novo, no térreo. Então, é muita mudança nesses 4, 5 últimos anos. Então, é uma equipe que está em desafio constante, e além disso, implementou uma política de visita estendida. Mas isso não é um consenso, no sentido das equipes, médicos, enfermeiros têm opiniões divergentes, a gente está tentando construir uma maneira de olhar mais sistemicamente para isso, em apoio institucional para essas equipes, porque esse é um ponto central. Se a equipe da UTI decide e faz na melhor forma possível, na melhor das intenções, uma política de visita estendida, o hospital tem que responder também. A política de visita estendida tem que ser compreendida pelo profissional da emergência, pelo profissional da recepção, pelo profissional da segurança, entre outros. Então, o grande desafio é esse: como é que a instituição se adequa para modelos assistenciais que estão em permanente mutação. Não é simples, a gente não tem o recurso que precisaria, mas temos trabalhado dentro, por exemplo, esse para mim é o exemplo mais interessante, assim, a gente tem conversado com os colegas da UTI, que, para além de debriefs de situações que já aconteceram, da gente poder fazer uma discussão sistemática no seguinte sentido: como é que a gente adapta a visita estendida para cada caso, para cada condição de família no seu contexto sociofamiliar, para o apoio necessário. Por exemplo, uma das coisas que a psicologia e as psiquiatrias nos ajudaram a fazer nos últimos ano e meio, 2, é abrir uma exceção. Essas equipes também têm atendido familiares para a psiquiatria, isso é uma mudança de paradigma, e a gente não consegue fazer isso para todo mundo, ou seja, mas foi uma construção dentro da necessidade de olhar para o paciente crônico. Então, um dos grandes movimentos que a gente conseguiu potencializar como gerência de risco é que as consultorias em saúde mental, as psiquiatrias, a psicologia, o serviço social e os educadores físicos e terapeutas ocupacionais pudessem se organizar, fazer uma reunião semanal e olhar para pacientes crônicos, uma reunião semanal para pensar esse cuidado e uma reunião semanal para discutir casos complexos. Então, essas iniciativas a gente teve a honra de poder colaborar e construir, e está andando muito bem. Dá um pouco a ideia da necessidade para que essas políticas sejam trabalhadas do ponto de vista institucional. Mas tem quintas-feiras em que, no round esse dos casos complexos, das 11 ao meio-dia, com todas essas áreas que eu mencionei, e Rita pode me ajudar nisso também, que não dá conta de discutir todos os casos. E esse é um ponto central. Nós não somos um hospital de agudos. Os agudos ficam poucas horas ou dias, e fruto do sucesso das equipes são literalmente transformados em pacientes com perfil de doença crônica. E isso é bastante complexo.
Oi, Rita, diga. Obrigada, doutor Ricardo. Eu agradeço. Então, eu queria contribuir só trazendo que o nosso grupo de visitas estendidas, ele começou a atuar em maio de 2023. E de fato é um desafio constante, justamente pela cronicidade dos pacientes, né? Acho que quando eu fiquei pensando que dos desafios, talvez o maior seja que muitos desses familiares precisam de um suporte porque são familiares de pacientes crônicos ou que vão sair do hospital com condições, né, que nós sabemos o quão difíceis são, né, de ter que lidar, que tem a ver com o pós-UTI, né? Como é que vai sair essa pessoa do hospital? Muitos deles não querem sair, e esse é mais um desafio, né? A transferência da UTI para a unidade de internação já é complexa. Existe um degrau muito grande que nós tentamos minimizar ele ou diminuir na medida em que as equipes mudam, né? Não tem o mesmo staff para cuidar do paciente, então, via de regra, a psicologia se mantém com esses familiares e pacientes para seguir dando um suporte, ou tentando dar um suporte no sentido de fazer com que eles entendam as diferenças do cuidado, né? Mas essa questão que o Ricardo traz, né, do número de idosos está cada vez maior e as comorbidades também se associarem a transtornos psiquiátricos, isso tem sido muito complexo, porque muitas vezes é o paciente que tem um transtorno psiquiátrico, mas outras é o familiar. E é esse familiar que quer fazer a visita estendida, que quer ficar dentro da UTI. Então, como é que nós vamos lidar com essa questão, tendo em vista que a própria equipe, muitas vezes, se sente ameaçada, se sente sem saber como lidar da melhor forma com aquele familiar, e ele faz parte da equipe, né? A gente entende que o familiar que permanece dentro da UTI, ele também vai aprendendo as rotinas, prestando atenção nas coisas, se apropriando daquele ambiente. Então, são desafios constantes que a gente tem tentado dia a dia fazer com que as equipes também possam se sentir seguras, e aí eu, né, trago a questão que a Mari nos trouxe, né, sobre segurança psicológica no trabalho, que é fundamental. Então, é uma balança constante, né? Como dosar essas questões que vêm do externo para nós, a violência, então, que aumenta e que a gente sente ela dentro de lugares que eram extremamente protegidos, né? E que nós nos sentíamos seguros dentro do hospital, porque então todos respeitavam a figura do médico, da equipe. Agora isso está muito permeável, né? E as pessoas elas ficam se sentindo também mais vulneráveis de todas as formas, né? Então, esse é também uma outra situação que a gente precisa lidar e tentar sempre trazer essa segurança para os profissionais é fundamental, porque à medida em que eles se sentem inseguros, o risco dos eventos aumenta, a segurança do paciente fica em jogo, né? Então, nós precisamos ter esse olhar bastante atento. E Rita, eu até me lembrei quando eu estive aí, e aí falando um pouco sobre a segurança, e o doutor Ricardo falou sobre as decisões na terapia intensiva, mais especificamente, que eu fiquei encantada de ver que vocês têm um membro do comitê de bioética que participa dos rounds de UTI, né? Se eu entendi certo, é isso mesmo, né? E, Isso. e eu acho que o quanto que isso dá, já é difícil essa questão da tomada de decisão, a questão de discussão sobre o objetivo de cuidado e tratamento, a limitação de suporte, que eu acho que é uma especificidade grande dentro da terapia intensiva, e o quanto que um membro do comitê de bioética pode respaldar essa equipe ou auxiliar, né, também nessa discussão, acho que também trazendo segurança para essa equipe nesse fazer, porque a gente até na literatura, e aí eu tenho um pé grande nos cuidados paliativos, enfim, mas na literatura a gente vê que muitas vezes os médicos e a equipe de saúde, eles têm atitudes diferentes do que eles realmente acreditam, utilizando mais suporte artificial de vida do que eles realmente gostariam, mas às vezes com medo,
por insegurança, medo das reações da família, medo de processos legais. E eu fico pensando quanto que a presença de um membro do Comitê de Bioética pode respaldar. Eu fiquei, de fato, encantada de ver isso, assim, né? Muito bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Dr. Marcelo Maia, ele está aqui com a gente. O Dr. Marcelo sempre está nos prestigiando. Obrigada, Dr. Marcelo. Acho que ele pergunta assim: excelente webinário. Gostaria de perguntar a vocês como identificar e apoiar profissionais da UTI que se tornam segunda vítima, enfim, profissionais envolvidos após um evento adverso, com um paciente. Acho que você falou um pouco aí na pergunta da Fernanda, mas talvez especificamente na terapia intensiva, não sei se teria algo de especificidade ou particularidade que você gostaria de complementar. Como a gente tem tido um trabalho mais continuado com a UTI há bastante tempo, e a partir de um incidente envolvendo o paciente, a gente construiu um projeto de pesquisa e filmamos os rounds multiprofissionais durante muito tempo com câmeras GoPro, dentro da ideia de entender processo de tomada de decisão naturalística, enfim. A gente tem mais abertura, mais proximidade, mais capacidade de alguma forma, apoiar profissionais que, de alguma forma, precisam de ajuda, né? Não é simples, porque nós médicos não pedimos ajuda, nós médicos temos tremenda dificuldade de pedir ajuda, né? E a gente consegue com muito mais facilidade oferecer ajuda para profissionais do gênero feminino, né, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, enfim, mas tem algumas situações muito interessantes, assim, de intensivistas que durante a pandemia pediram ajuda, muitos deles têm apoio psicológico, psiquiátrico fora, mas alguns passaram a desenvolver um tratamento, um apoio psicoterápico psiquiátrico fora, a partir de atendimentos no serviço de medicina ocupacional do hospital, num contexto de crise, né? Então, não é uma ação sistemática. Com alguma frequência, a gerência de risco é instada a atuar e a nossa posição é, bom, eu não preciso saber quais foram as razões pelas quais houve uma mudança de comportamento em relação a esse incidente de parte desse ou daquele profissional. Isso é matéria do Serviço de Medicina Ocupacional, que tem psicólogos, tem psiquiatras e tem médicos do trabalho, mas alguma coisa tem que ser feita, porque esse episódio aqui denota um risco para o paciente, um risco para o profissional, um risco para a equipe. Então, esse trabalho a gente faz com alguma dificuldade, mas faz e fez, inclusive, em algumas situações, contribuindo para um afastamento, às vezes até compulsório, que seria antítese do que nós estamos falando aqui em última análise, né? Mas também esse trabalho precisa ser feito no contexto em que as equipes precisam de apoio, porque não é fácil ter um membro da equipe pedindo ajuda de um jeito que não é o usual, né? Então, esse trabalho todo é feito e com isso a gente conta com como eu já mencionei, os 3 psiquiatras do SMO, do Serviço de Medicina Ocupacional, com as 5 psicólogas que atuam, mas um trabalho de um apoio mais sistemático, isso depende de que esses profissionais peçam ajuda. O que a gente tem feito para residentes, por exemplo, e tem um núcleo estruturado de apoio aos residentes, são 580 e poucos residentes, é um programa grande do hospital, um núcleo de apoio da residência, igualmente mantido pela essa interface entre a psicologia, psicologia do trabalho e serviço de medicina ocupacional, de que esse atendimento é hoje feito em maior escala, em termos proporcionais, se a gente considerar o staff fixo e o staff de médicos residentes ou residentes multiprofissionais, até pela questão da formação, da idade, do aspecto geracional e etc. Mas eu diria que esse trabalho hoje é mais focado em termos quantitativos para profissionais. Agora, uma coisa interessante, que eu não podia perder essa oportunidade que o colega Marcelo trouxe, que foi o seguinte: em algumas situações foi possível fazer verdadeiramente ações de desagravo. Quer dizer,
houve um incidente e daí as pessoas passam, vocês viram o que aconteceu com o Ricardo? Olha só, essa coisa da rádio corredor é muito forte, né? E às vezes ela sai, inclusive, do hospital. A gente já teve a oportunidade de sentar com as equipes e dizer para eles, em nome do que aconteceu, com a devida autorização dos profissionais envolvidos, nós queremos explicar para vocês o que aconteceu e fazer verdadeiramente uma ação de desagravo. Não foi isso que aconteceu, não é isso que é a Rádio Corredor, e isso tem um impacto sistêmico impressionantemente potente. Ou seja, a gente faz isso com uma equipe numa área fechada, mas a outra equipe do outro lugar, do outro momento, é impressionante essa transmissão que o Deleuze e Guattari chamaria de uma transmissão molecular, assim, né? É espetacularmente potente essas ações de desagravo, embora não sejam muito frequentes, mas elas são muito significativas, porque, em última instância, nós estamos falando de uma necessidade cotidiana de lidar com dilemas morais. Dilemas morais são uma das grandes questões para a agenda de saúde mental e dos profissionais como um todo, e etc., né? Então, mas são essas as situações, assim, a gente não tem uma compulsionalidade de afastamento diante de um incidente, mas a gente recomenda fortemente, olha, tem um abalo psicológico importante, se tu tens um psicoterapeuta lá fora, isso é importante, mas saiba que a gente também pode te oferecer um cuidado psicoterapêutico aqui dentro, porque aqui dentro a vida é muito diferente da vida lá fora, um terapeuta lá fora dá conta da tua vida lá fora, obviamente tem uma conexão entre a vida pessoal e profissional, mas com alguma frequência a gente consegue que esses profissionais sejam atendidos dentro do hospital com profissionais de saúde mental para olhar para as particularidades ocupacionais e a despeito deles já serem atendidos emocionalmente, psicoterapicamente falando lá fora. Então, essa dualidade também é possível e não é infrequente na minha experiência. Acho que a gente está chegando próximo ao horário, já que você quer fazer aí a sua última pergunta, para daí a gente poder ir encerrando com o Dr. Ricardo. Na verdade, eu tinha mais algumas perguntas em relação à família mesmo, né? Como Algumas. Mas eu acho que a gente não vai ter tempo de aprofundar muito, porque a gente vai até 9h30, né? Mas era só para a gente pensar, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, porque a gente acabou falando muito de equipe, eu acho que não é à toa que surgiu e que a gente precisou discutir, uma coisa veio atrás da outra mesmo. Mas uma dessas falas, né, do Dr. Ricardo, que eu gostei muito, é quando ele traz essa questão de cuidado em terapia intensiva e essa relação espaço-tempo. E aí, quando a gente pensa na família, a gente vê que assim, é uma crise completamente instalada nas famílias, porque elas ficam muito perdidas em relação ao espaço-tempo, porque é um espaço que não é delas, é um tempo que é completamente diferente, e aí elas ficam meio perdidas mesmo, né, sem papel. E aí, é essa expressão que eu consigo achar, porque elas ficam flutuantes. E aí a gente falou até aí um pouquinho, né? Algumas falas vieram um pouquinho sobre essa questão da visita estendida, das dificuldades que isso gera, e essa tentativa de trazer a família mais para dentro, que já não é mais uma tentativa, é uma realidade, como ela também pode, às vezes, trazer algumas crises. E nesse momento, quer dizer, uma crise vai puxando a outra, né? E nesse momento que a gente tem falado muito de cuidado centrado na pessoa, e por conta disso trazendo também questão de engajamento, eu queria ouvir um pouquinho de vocês se existe algum movimento no hospital de incluir mais as famílias nos processos, para além de ser acompanhante da UTI, se existe algum trabalho, algum movimento nesse sentido, de que elas se sintam mais ativas nos processos e, com isso, mitiga um pouco essa sensação de crise de desamparo, que acaba gerando outras crises em relação à relação com as equipes. Perfeito, isso aqui sendo muito claro, nós não temos ainda uma política sistemática de envolvimento de pacientes, quando possível, e sobretudo de familiares, na análise dos incidentes e nas medidas de mitigação, de diminuição do dano, do impacto, etc., né? Mas a gente tem algumas experiências também em terapia intensiva de envolvimento de famílias e que é de um caráter restaurativo impressionante, absurdamente potente.
Me ocorre agora de pelo menos 2 ou 3 situações em que nós, em apoio às equipes assistenciais, sempre, né, trabalhamos com essas famílias, reconhecemos o que aconteceu, prestamos conta, esclarecemos o que foi identificado, as razões pelas quais isso aconteceu, e isso tem uma potência tão grande não só de preservar ou, às vezes, restaurar relações de confiança e de confiabilidade, o que para as equipes assistenciais é muito importante, porque a gente literalmente consegue separar os papéis. Nós vamos fazer reuniões a cada 2, 3 dias, reuniões às vezes diárias, onde nós, gerência de risco, participamos da reunião com as equipes assistenciais e a gente divide os momentos. Bom, nesse primeiro momento nós vamos conversar sobre o estado de saúde do seu familiar. E logo na sequência nós vamos tratar os outros aspectos que digam respeito a esclarecimento do que aconteceu, do que a gente está recuperando e tal. Então, são momentos em que a gente hibridiza isso, e isso tem uma potência grande no seguinte sentido: permitir que as equipes assistenciais continuem sabendo se preservar e fazer o que fazem bem. E nós sermos literalmente o espaço institucional de receber as queixas, as insatisfações, contribuir nas ouvidorias, esclarecer as questões, prestar contas, né? Então, esse momento auxilia dentro da ideia de crises que são passíveis de serem manejadas. Mas teve alguns episódios que me ocorreram enquanto eu te ouvia, Jaqueline, que a participação dessas famílias foi tão grande que a gente, literalmente, a senhora me autoriza que eu escute o seu filho? Sim, aí a gente chama esse filho, ele traz informações. Eu posso falar com seu irmão, com o irmão, né, o outro filho? Então, a gente fez trabalhos de escuta dessas famílias para, na percepção deles, ressignificar um pouco o processo de trabalho em diferentes ambientes de terapia intensiva que foram muito restauradores, seja da relação de confiança, de vínculo, seja da própria equipe, que também percebe essas dissonâncias e às vezes não se sente à vontade, né? Será que eu me sinto à vontade de falar de uma conduta da Jaqueline? Como é que a gente vai lidar com isso, né? E às vezes a gente institucionalmente cria formas pelas quais esse espaço se dê e essa escuta possa ter salvaguardadas as questões de privacidade, de sigilo, né, das questões sensíveis, mas tem sido literalmente um espaço interessante em que as próprias equipes têm de lidar com questões de funcionamento, de conflitos, de tensões que elas mesmas vivem, né? Esse trabalho de mediação, ele começou de uma maneira mais forte no contexto da pandemia e nós mantivemos ele depois disso, porque a gente tinha certeza de que depois da pandemia vinham múltiplas cargas, né? Então a gente segue fazendo um trabalho de mediação, inclusive apoiando um movimento institucional que já nos 2 últimos anos vem buscando criar uma prática de mediação de conflitos. E aí é uma outra questão, né? Mas são formas de alguma maneira, ir ao encontro das necessidades desses profissionais. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, acho que a gente vai chegando ao final, né, do nosso AMIB no ar. Rita, você quer falar alguma coisa como nossa coordenadora aí do Departamento de Psicologia? Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a oportunidade e as reflexões que nós vamos levar, né? Porque acho que eu também estava aqui registrando algumas coisas, pensando em vários desdobramentos disso, né? Para os próximos eventos nossos e para as próximas atividades, né? Já que tá entendendo o que eu estou falando, no sentido assim de que, ó, viu? Porque sistematizar esse conhecimento é algo muito importante também, para que a gente possa seguir evoluindo nisso, seguir também fazendo com que os psicólogos intensivistas ocupem esse lugar e possam se sentir mais instrumentalizados com ferramentas para lidar com isso e com essas situações que são super difíceis, mas que também acho que uma das coisas que ficam, né,
né, marcadas é a importância de se trabalhar em equipe, né, conjuntamente, das equipes contarem conosco, mas nós também podermos ter a legitimidade das equipes, né, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então, acho que a MIB também tem esse importante papel, que é fortalecer os profissionais multi de forma tão importante, tão valorizada pela instituição, né? Por ser uma instituição médica, abrir o espaço que eles abrem para todos os profissionais que trabalham em terapia intensiva é algo que fala muito do conhecimento profundo desse trabalho, né? Que nós não trabalhamos sozinhos em terapia intensiva. Claro que pela complexidade dos hospitais sabemos que isso não ocorre, né, em nenhuma área do hospital, mas acredito que as UTIs são os lugares em que trabalhar com e fazer com que as coisas aconteçam de forma conjunta é muito mais tranquilizador, traz segurança emocional e faz com que as famílias também se sintam mais acolhidas nesse processo de cuidado que também, né, é fundamental no nosso dia a dia. Então, gostaria muito de agradecer. Nós vamos, então, ter o compromisso aí, enquanto departamento, de seguir com essas reflexões e trazendo também em outras oportunidades profissionais que possam também nos dar essa dimensão de como é bonito e desafiador trabalhar em terapia intensiva. Isso só renova os nossos votos para a nossa escolha profissional. Então, agradecer muito a presença do Ricardo, a moderação da Mari, né, e a presença de todos para que a gente pudesse ter esse espaço aqui, esse momento tão produtivo. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, doutor Ricardo. Acho que esse foi um tema inédito, a gente nunca trouxe aqui exatamente um tema desse, né? E o que eu posso te dizer é que a gente sai com mais perguntas do que respostas, como você acho que trouxe, mas muito perguntas que nos movimentam a pensar para além do que a gente já faz, né? Trazendo uma visão sistêmica, e como você falou, a gente pode ter todos os processos, mas a questão das relações é muito importante, né? Acho que isso fica aqui para a gente, essa questão interrelacional aí. Então, obrigada a todos, obrigadas às minhas amigas e colegas de departamento, acho que foi excelente mesmo, foi dentro do que a gente esperava e muito mais. E a gente espera contar com vocês também nos nossos próximos Amib no ar. Obrigada, doutor Ricardo, mais uma vez, foi Eu muito que bom, agradeço. obrigada Muito mesmo. obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Tchau, tchau, até logo. Boa noite. Tchau, tchau, obrigada.